Abençoado, tem nos instruído através da palavra cantada, da palavra, Senhor, lida e pregada, mas, meu Senhor, uma vez mais eu creio ainda que o Senhor tem mais a falar ao meu coração, ao coração da tua casa, meu Deus, da tua igreja, que aqui está, Senhor, o vaso do Senhor, que aprove o Senhor salvar, aprove o Senhor limpar, aprove o Senhor libertar, e aprove o Senhor usar conforme o teu querer. Meu Deus, eu lhe apresento novamente a vida da tua serva, que já está nas tuas mãos, que o Senhor possa estar usando ela com poder, com autoridade, não aquele poder e autoridade que ela quer, mas o que o Senhor tem para esta noite, para renovar este vaso, para usá-lo e fazê-lo transbordar de uma forma frutífera para a tua igreja, para as nossas vidas. Usa, meu Deus, livra, liberta de todo o mal, guarda a sua casa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. O Senhor é bom o tempo todo, e as suas misericórdias não têm fim. Pelas suas misericórdias aqui nós estamos, pela sua graça e misericórdia. Os irmãos podem abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O Senhor já tem falado muito forte aos nossos corações nessa noite, e Ele continuará falando através da sua palavra. Se fosse alguém lá do mundo e estivesse ouvindo aqui, ia dizer que era a teoria da conspiração. Mas não é, irmãos. É o mover do Espírito Santo nessa noite. Porque o Senhor tem falado através de cada saudação, através de cada louvor. No capítulo 1, o versículo do 5 ao 25. O texto é um pouquinho extenso, mas eu não vou ser extensa na pregação, vou falar apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como tereis certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem a idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel,
que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Esse texto, irmãos, é um texto muito rico. Ele já fala por si próprio. Mas eu quero aqui abordar algumas coisas que a gente aprende aqui com esse casal, que era Zacarias e a sua esposa Isabel. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel eram justos diante dos homens, diante de Deus, e vivia de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, eles viviam de acordo com a palavra do Senhor, mesmo diante daquilo que faltava a eles, mesmo diante da impossibilidade. E o que nós aprendemos com Zacarias e Isabel é que nós não devemos olhar para as nossas impossibilidades, é que nós não devemos olhar para aquilo que nos falta, mas sim olhar para aquilo que nós temos. Zacarias era sacerdote e exercia o seu ministério, mesmo diante daquilo que lhe faltava, ou seja, ele fazia a vontade do Senhor, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante daquilo que lhe faltava, porque não é porque nós servimos ao Senhor e buscamos viver uma vida justa, de acordo com a palavra dele, que nós não vamos ter impossibilidade, que nós não vamos ter problemas. E não era diferente com eles. Nós vamos ter, outros que virão também vão ter. Todos que vivem de acordo com a palavra de Deus vão ter impossibilidade, vão ter problemas, e isso não era diferente com eles. Só que nós aprendemos com Zacarias que ele não parou de exercer o seu ministério. Ele permanecia exercendo. E um dia coube, por sorte, porque era um costume daquele tempo, e a sorte foi lançada sobre ele para entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. Havia muitos sacerdotes naquela época, muitos eram apenas religiosos, mas aqui pela palavra de Deus nós vemos que Zacarias era realmente um servo fiel ao Senhor, e coube por sorte naquele dia ele entrar no santuário do Senhor para oferecer um incenso ao Senhor. Irmãos, naquela época a presença do Senhor era limitada, e hoje não mais, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Senhor. Nós temos acesso à presença do Senhor para oferecer sacrifício vivo, rasgar o nosso coração diante dele, apresentar diante dele as nossas impossibilidades, porque o que é uma impossibilidade para Deus? Nada, irmãos. Deus tem todo o poder, ele é maior que todas as impossibilidades que nós vier encontrar nesta terra. Então, Zacarias entrou no templo, no santuário ali do Senhor, e enquanto o povo ficou do lado de fora orando, e quando Zacarias, de repente Zacarias viu um anjo. O anjo lhe apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Irmãos, quando
nós nos achegamos ao Senhor, não importa o lugar, porque nós temos o Espírito Santo. Qualquer lugar que nós falarmos com o Senhor, de todo o nosso coração, Ele ouvirá as nossas orações. O Senhor ainda responde orações. Não importa o lugar, não importa se é no monte, não importa se é aqui na igreja, no templo, não importa se é no nosso trabalho. O importante é a fumaça subir. O importante é a nossa oração chegar diante de Deus. Por isso que nós não devemos orar ao Senhor de qualquer forma. Não existe oração poderosa, mas existe um coração quebrantado diante de Deus. É isso que Ele requer da igreja, é isso que Ele requer de nós, é isso que Ele requer do povo dele. E assim, o anjo do Senhor disse para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. O Senhor ouve a oração de um justo, irmãos. O Senhor responde às nossas orações. O Senhor ainda ouve que possamos nos achegar a Ele com o coração quebrantado, apresentando diante dEle todas as nossas causas, porque aquilo que para nós é impossível, para Ele tudo é possível. A Bíblia nos fala que nada para o Senhor é impossível. O que é uma impossibilidade diante do poder do Senhor? O que é uma estéril diante do poder do Senhor, que tem poder para abrir uma madre, fazer da mãe alegre mãe de filhos? O que é a sua impossibilidade diante do Senhor? Apresente a Ele, apresente todo o coração. Apresenta a Ele como um servo do Senhor e permaneça servindo, mesmo com essa impossibilidade que te falta. O Senhor responde no tempo certo. Pode ser que demorou para Zacarias, mas o Senhor responde na hora certa, da maneira que Ele quer. Mas o que Ele requer de nós é que a fumaça sobe, para que chegue a Ele como um incenso agradável ao Senhor. O incenso do Senhor aqui é comparado às orações, irmãos. Que as nossas orações possam chegar diante do Senhor como um incenso agradável ao Senhor. Então o anjo fala a Zacarias: Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua esposa dará à luz e dará à luz a um filho, e você dará o nome de João. Esse será grande diante dos homens, diante de Deus. Esse será aquele que será cheio do Espírito desde o útero materno. Esse será grande, porque esse irá endireitar o caminho do Senhor. Ele será o precursor de Jesus Cristo. Esse será aquele que levará a palavra do Senhor, que pregará o arrependimento, e muitas pessoas vão crer no nome de Jesus. Esse é aquele que será grande, para que muitas pessoas venham converter ao Deus de Israel. Esse será grande em poder, para levar o nome de Jesus a mais vidas, a mais pessoas. Pode ser que o ministério de João foi um ministério curto, mas o João nos deixa um legado, nos deixa um ensinamento de quão humilde ele é. Ele batizou Jesus Cristo, ele era o precursor de Jesus, ele era aquele que ia endireitar o caminho para o Senhor, e mesmo assim ele dizia que diminua eu e que o Senhor cresça. Ele era humilde, Senhor, e nós podemos aprender com a história de João. E era esse João que o Senhor daria a Isabel e a Zacarias. É esse João em poder, forte em poder, que seria usado pelo Senhor, que o Senhor tinha para a vida de Isabel e Zacarias. Então, Zacarias duvidou porque essa é a nossa natureza. Muitas das vezes pedimos algo ao Senhor, e quando o Senhor nos responde, quando o Senhor fala conosco através da palavra, através da vida de outra pessoa, nos trazendo uma promessa, vem a incredulidade. Por mais que a gente queira que não, muitas das vezes vem as dúvidas. Mas isso não é agradável aos olhos do Senhor. Nós precisamos buscar o discernimento no Senhor, para ouvir a voz dele e entender que ele fala, que ele promete e que ele cumpre. Então o anjo do Senhor falou para Zacarias: Zacarias, eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus.
E porque você não acreditou nas minhas palavras, você ficará mudo até que se cumpra. Porque a Bíblia diz que, aqui no versículo 20, que no devido tempo ia se cumprir. Então, Zacarias ficou mudo e o povo admirado, porque Zacarias tinha entrado no santuário do Senhor e tinha demorado. O povo estava admirado, espantado, curioso, muitos curiosos, porque muitos eram religiosos, e muitos sem entender o que estava acontecendo ali, ao ver que Zacarias tinha demorado ali no templo do Senhor. Então Zacarias sai para fora, e ele sai falando em sinais, porque estava mudo, porque ele não acreditou naquela palavra, naquela promessa do Senhor. Então, quando nós entramos, não é que nós entramos, a presença do Senhor está em todos os lugares, mas quando nós nos achegamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando saímos, nós saímos de uma maneira diferente, que até mesmo as pessoas percebem isso em nós. Um dia a irmã Francisca falou aqui no culto do ensino, da escola bíblica dominical, só que é na sexta, quando nós oramos ao Senhor, às vezes não saímos com uma solução de imediato, mas nós já saímos aliviados, leves, e é isso que acontece. Quando nós oramos ao Senhor, buscamos a presença dEle, colocamos tudo diante dEle, pode ser que não venha a resposta de imediato, mas nós saímos aliviados, nós saímos leves, sabendo que nós depositou tudo na mão daquele que tudo pode fazer. Então, é assim conosco também, foi assim também, na verdade, com Zacarias. As pessoas perceberam que ele tinha tido uma visão, porque ele saiu e não falava, ele falava com sinais e as pessoas não entendiam, mas elas entendiam que Zacarias tinha tido uma visão. E terminado o seu ministério, terminado o ministério ali de exercer a função do ministério ali, Zacarias voltou para casa. E Zacarias voltou para casa e passados-se os dias, a sua esposa ficou grávida. E Isabel disse: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar e acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O Senhor é aquele que acaba com a vergonha do teu povo. Ele não deixa o teu povo envergonhado até o fim, mas ele se levanta a favor do teu povo com um propósito maior, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele, não no nosso tempo, mas no tempo dele, com um propósito ainda maior. E aqui no versículo 57 e 58, podemos ver que se cumpriu a promessa que o Senhor havia feito. Glória a Deus. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Então se cumpriu na vida de Isabel e de Zacarias aquilo que o anjo havia dito a Zacarias. Tudo que o Senhor promete, irmãos, Ele cumpre. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que nós precisamos é nos achegar ao Senhor com o coração quebrantado, apresentar a Ele as nossas impossibilidades e ter a certeza que a impossibilidade, aquilo que é impossível, aquilo que é improvável para nós, para o Senhor não é. Nós temos acesso à presença do Senhor. Nós temos o livre acesso, nós temos a liberdade. Antes isso era limitado, mas hoje não mais. Que possamos nos achegar à presença do Senhor com o coração quebrantado, de todo o nosso coração possamos oferecer o nosso melhor ao Senhor, mesmo diante daquilo que nos falta, ou achamos que nos falta, porque faltava naquele momento. Mas no tempo certo o Senhor ia alegrar eles com o Filho. Então, que nós venhamos permanecer servindo ao Senhor, mesmo diante das impossibilidades. Que nós venhamos viver obedecendo ao Senhor, mesmo diante das impossibilidades.
que nós venhamos servir ao Senhor de todo o nosso coração e ter a certeza que o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus provê o melhor para nós. O nosso Deus é aquele que abre um caminho para nós passarmos onde não tem caminho. O nosso Deus é aquele que abre a madre de uma mãe estéril para que ela se sinta feliz, sendo alegre mãe de filhos. O nosso Deus é o Deus que opera milagre, que cura, que sara. Nosso Deus ainda salva, irmãos. Que possamos colocar tudo diante dele. Eu não sei qual é a impossibilidade dos irmãos, mas eu sei que todo mundo tem uma impossibilidade. De alguma maneira, seja na casa, seja no trabalho, seja um desejo que ainda não se concretizou. Se tem propósito, irmãos, e se o Senhor prometeu, Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel não a nós, Ele é fiel à palavra dEle. E se Ele prometeu, e se tem um propósito, irá cumprir no momento certo. Que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, apresentar de Ele de todas as nossas causas e possamos continuar esperando e obedecendo, ainda que demore. O Senhor não é tardio, Ele age no momento certo Ele opera na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado. A bênção do Senhor não é só para nós. A bênção do Senhor tem um propósito nas nossas vidas. A bênção do Senhor não é só para atender às nossas vontades. A bênção que o Senhor tem para as nossas vidas é para abençoar outras vidas. A bênção que o Senhor tinha para Isabel e para Zacarias era João, e João seria grande para levar o nome de Jesus a mais pessoas, para apresentar esse Jesus que salva mais pessoas, para apresentar às pessoas que nós precisamos de Jesus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar, para nos salvar, para nos transformar. Esse João seria grande para fazer a vontade do Senhor. O propósito do Senhor nas nossas vidas não é só cumprir as nossas vontades, é cumprir a vontade dEle para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, para que outras vidas sejam abençoadas através do milagre que o Senhor fizer nas nossas vidas. Irmãos, nós já podemos dizer que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas o Senhor ainda tem mais bênçãos para as nossas vidas nessa terra. O Senhor tem mais para nós, quanto aqui na eternidade, e quanto aqui na terra, quanto na eternidade. O Senhor tem o melhor para nós. Que venhamos confiar, que venhamos olhar para o Senhor e apresentar tudo diante dEle. Como disse o louvor, que venhamos chegar ao Senhor com uma oração fervente, que sai do coração, que entregue tudo diante dEle e não duvide, como o Marcos falou. Que venhamos chegar a Ele, orar e crer que o Senhor é poderoso para operar, não conforme as nossas vontades, mas conforme a vontade dEle, no tempo dEle, porque às vezes nós queremos algo e aquilo para nós no momento não é o melhor, mas o Senhor tem o melhor no momento e na hora certa. Que possamos nos achegar ao Senhor de todo o nosso coração, que possamos orar mais. Às vezes, tantas coisas nos impedem de estar orando, às vezes os entretenimentos, às vezes as distrações, né? O celular. Isso não acontece comigo muitas das vezes, mas que nós venhamos orar mais, venhamos nos achegar ao Senhor com o coração quebrantado. Não orar de qualquer forma, como os religiosos, mas que nós venhamos orar como servos do Senhor, que confia, que descansa, que permanece servindo, que permanece fazendo a vontade do Senhor. Zacarias não olhou para a sua impossibilidade ali, ele permanecia servindo, ele já era velho, a sua mulher já era estéril, mas ele permaneceu servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Que nós venhamos permanecer servindo ao Senhor, não olhando para aquilo que nos falta, mas olhando para aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. O Senhor confiou na mão de Zacarias o ministério, e Zacarias foi fiel ao Senhor, vivendo de acordo com a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor.
Irmão, ninguém é perfeito. Zacarias errou aqui porque duvidou, mas muitas das vezes nós também duvidamos. Mas que venhamos ter isso como um aprendizado para as nossas vidas, a não duvidar da palavra do Senhor, porque o Senhor já fez muitas promessas através da palavra. O que precisamos é ouvir, o que precisamos é acatar a palavra dele, guardar no nosso coração, como já foi dito, e esperar e saber que no tempo certo as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas. E que as promessas do Senhor se cumprirão com um propósito maior, de abençoar as nossas vidas, mas de abençoar outras vidas que estão ao nosso redor. Irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu não posso estender, porque se passar disso, vai ser da carne, e foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu concluo aqui com um versículo da palavra do Senhor, onde diz, em Isaías 64:4, é um versículo muito citado, eu ia dizer ele de cor, mas não quero errar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Continue confiando, irmão. Continue permanecendo naquilo que o Senhor te confiou. Continue servindo. Continue orando e ore de todo o coração, apresentando todas as suas impossibilidades diante do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso e Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é o Deus da eternidade. O que nós precisamos é de mais fé e de nós chegarmos ao Senhor com o coração quebrantado e apresentar tudo diante dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.